O iPhone 14 é um ótimo celular. Ele tem um bom tamanho, tela confortável, ótimo desempenho, câmeras capazes de fazer ótimas fotos e vídeos, alto padrão de conectividade e uma bateria interessante. Ele está disponível no Brasil com 128, 256 ou 512 GB, pelo preço inicial de R$ 7,6 mil. As diferenças dele para o 13 são pequenas e até mesmo em relação ao iPhone 12 não muda uma infinidade de coisas. No entanto, a Apple trouxe duas novidades bem específicas para a nova geração, o SOS por satélite, e a detecção de acidentes. O primeiro facilita a comunicação com a emergência caso o usuário esteja em uma área remota e sem sinal de rede. Já a detecção de acidentes utiliza uma série de sensores, como acelerômetro e giroscópio, para chamar a emergência caso isso aconteça. A Apple diz que os algoritmos da novidade foram treinados por mais de 1 milhão de horas no mundo real. Outra novidade da nova geração é que o vidro traseiro é descolado da estrutura, o que deve facilitar os reparos no iPhone 14. Em uma comparação visual direta com o iPhone 13, o 14 é idêntico. Ele traz construção em alumínio, com frente e verso em um vidro mais reto, e as laterais também são mais retas, o que é uma estrutura mais confortável de segurar. Isso significa que o iPhone 14 tem as mesmas dimensões que o modelo anterior, com exceção de ter 7,8 mm de espessura contra 7,65 mm do 13. Mas, também, que ele é um aparelho bastante leve. Ele também conta com um módulo quadradinho de câmeras ligeiramente maior, um botão apenas no lado direito, os botões de volume e o switch de som no esquerdo. A novidade no design fica para as cores, já que até o Note mais reduzido, em comparação com o iPhone 12, foi mantido do último modelo. O iPhone 14 está disponível em um tom azul mais claro, no roxo, estelar, meia-noite e um vermelho bastante vibrante. Assim como os iPhones 13 e 12, o novo iPhone 14 também mantém a resistência à água de 6 metros de profundidade por até 30 minutos, além de uma tela com resolução um pouquinho maior. Em comparação direta com o 13, a principal mudança são as bordas milimetricamente mais finas. Temos no iPhone 14 o mesmo painel OLED de 6,1 polegadas com ótima profundidade de cores e de brilho forte, ficando pouca coisa atrás do Galaxy S22 nesse ponto. Ela também é muito responsiva, o que traz uma navegação fluida e um bom tempo de resposta para jogar. Mas a Apple também manteve a mesma taxa de atualização de 60 Hz, o que é decepcionante, já que até smartphones intermediários são mais avançados nisso. Quem quiser recursos como o Dynamic Island e a tela de 120 Hz, vai ter que olhar para a linha Pro. As saídas de som estéreo também são as mesmas do 13, mas isso é um ponto positivo, pois garante um som alto e imersivo, sem distorções e que agrada bastante. Diferente do iPhone 14 Pro, o 14 e o 14 Plus traz o chipset A15 Bionic, do iPhone 13 Pro. A sua CPU tem 6 núcleos e a GPU tem 5, sendo um a mais do que o iPhone 13 padrão. Ainda assim, você vai ter desempenho de sobra para fazer um uso mais tranquilo, trabalhar, jogar games bem pesados e afins. As diferenças ficam nos detalhes. No iPhone 14, você tem um celular bastante rápido para praticamente qualquer coisa. Uma edição de vídeo na galeria é salva rapidamente, os apps ficam em segundo plano com mais frequência, o brilho automático se ajusta também rapidinho e por aí vai. A longo prazo, esperamos que a Apple aplique uma boa quantidade de atualizações para o iPhone 14, mas ele pode não receber alguns recursos no futuro, já que a linha Pro é a única a contar com o novo chip A16. Segundo a Apple, o iPhone 14 também tem uma melhor dissipação de calor. Isso significa que o celular tende a esquentar menos em cenários extremos como sob o sol, ou então após longos períodos de jogatina. A Apple promete 20 horas de reprodução de vídeo no iPhone 14, mas os nossos testes indicaram uma descarga média de menos 8% por hora com conteúdo por streaming. Já com games online, tivemos uma descarga média por hora de menos 14%. No fim das contas, é possível passar um dia tranquilamente usando o iPhone 14, mas só se o uso for mais regular. Em uso intenso, como usando mais a câmera ou até mesmo jogando, espere procurar por uma tomada antes do dia acabar. Aqui nos nossos testes, conseguimos uma autonomia de até 7 horas de tela ligada em uso intenso com e-mails, redes sociais, apps de mensagem, câmera, jogos, músicas e afins. Mas, no geral, tivemos uma média de 5 horas até 6 horas de tela ligada na maioria dos dias, sobrando cerca de 20% a 30% da carga. Talvez a principal mudança do novo iPhone 14 esteja nas câmeras. São 3 sensores, 2 atrás e um na frente, todos com 12 megapixels de resolução.
Agora, o sensor principal está maior e com abertura de 1.5, o que significa que ele deve fazer fotos mais claras até em ambientes escuros. Já a câmera frontal ganhou foco automático, o que é muito legal, e também tem abertura de lente maior. Em resumo, ele é muito versátil. É o caso de apontar o celular para uma cena, clicar e ser feliz. Nas selfies, por exemplo, os detalhes são bastante visíveis e as cores ficam bem ajustadas. Ele também é rápido para fazer fotografias, o que resulta em imagens menos tremidas. A câmera principal também faz ótimos registros. Você encontra um bom alcance dinâmico, cores vibrantes, alto nível de detalhes e um HDR que manda muito bem. Inclusive, vale destacar que é possível ajustar o padrão de cores para o de sua preferência. Em cenários mais extremos ou de baixa luminosidade, a nova câmera também faz um bom trabalho. As fotografias realmente ficam mais claras e com cores vibrantes, ainda que percam um pouco a nitidez e também as texturas de alguns objetos. Esse efeito é mais cruel na câmera de ângulo aberto, que ainda assim pode fazer bons cliques nestes ambientes. Já em cenários bem iluminados, o iPhone 14 normalmente faz um ótimo trabalho. A Apple destaca um novo sistema de processamento de imagem chamado Photonic Engine, que dá uma bela ressaltada nas cores. É possível ver alguma diferença da nova função em cenários de baixa luz, e até mesmo nos cliques mais rápidos. Nos vídeos, a Apple também faz um belo trabalho. O novo modo de ação permite gravar em até 2.8K com 60 fps, e é voltado para cenários mais extremos. É um modo bem divertido, mas a estabilização padrão iPhone já é muito boa. Também fica aqui 2 pontos de atenção: ele precisa de mais luz para funcionar direito e a qualidade cai um pouco em comparação com os outros sensores. Eu consegui fazer vídeos com cores bem saturadas e estáveis, mesmo sem um modo de ação. Tanto na câmera principal quanto na de ângulo aberto, os resultados ficam muito bons. É o que a gente pode classificar como uma câmera confortável e confiável para fazer vídeos. E fotos também, é claro. Porém, em ambientes de baixa luminosidade, a qualidade também cai um pouco. Ele tende a manter cores um pouco mais saturadas, mas ganha um montão de ruídos especialmente na câmera de ângulo aberto. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal da Locared para não perder novos conteúdos.